Você acompanha o programa Filosofando, que hoje está trazendo para o nosso estudo a segunda e terceira partes da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Se você perdeu algum programa e deseja revê-lo ou vê-lo, acesse o site filosofiaespírita.org. Assim, nós estávamos no primeiro bloco falando das missões dos espíritos, né, e a vida superior. E eu acho que falta ainda nós concluirmos essa parte, né, professora? Veja só, nós não estamos fechando o assunto, porque esse assunto é vasto, né, Márcia? Muito. Então, a obra espírita, ela é muito ampla. Então, para que nós possamos falar num programa de meia hora, é praticamente impossível, nem que nós somemos os demais programas, daria tempo. Então, é importante que o nosso telespectador busque ler, busque conhecer, busque se aprofundar nesses conhecimentos. É muito importante, porque são espíritos que vieram até nós e nos trouxeram caminhos a serem seguidos, não é? Para nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações, no meio dessa turbulência mental, turbulência evolutiva, onde sentimentos bons se mesclam com outros não menos bons. Então, nessa escolha, nesse trânsito, nós precisamos aprender a distinguir o que nos interessa para a nossa própria evolução. E livros como esse são verdadeiros norteadores do nosso caminho aqui na Terra, né? Leon Denis fala, portanto, num resumo muito sucinto das missões dos espíritos, que é um assunto que ele retira do Livro dos Espíritos, não é? Para detalhar essas missões, essas tarefas, essas atividades que nós temos no mundo espiritual ao deixar a vida material, né? E é uma página muito bonita, muito encantadora, quando ele começa a falar dos espíritos de luz, que ele chama de luz, que são espíritos superiores. E também é uma passagem que se encontra no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec conversa com os espíritos superiores sobre os anjos guardiões. E também é nessa parte, Sônia, que ele faz uma pequena autobiografia, né? O Leon Denis, muito bonita, por sinal, e onde ele agradece muito ao que ele chama dos guias espirituais, seriam os espíritos protetores dele, que ele revelou como sendo Joana d'Arc e Jerônimo de Praga, né? Que certamente anunciaram qual seria a missão dele e nunca o abandonaram. Ele diz que sempre que recorreu a esses espíritos, ele recebeu o amparo que ele precisava. Veja só que coisa interessante, você está muito certa. Nós notamos que entre esses espíritos, por exemplo, esses espíritos encarnados como Leon Denis, se preocupam em deixar não somente esses caminhos através dos livros que eu já citei, mas muitas vezes eles fazem confissões, eles abrem o coração para nós que estamos lendo os seus livros, as suas palavras impressas, no sentido de que nós também tenhamos alento e incentivo para continuarmos aqui na Terra, com os nossos desafios. Eu nunca digo que nós temos problemas, que nós temos aflições, nós temos desafios. Então, esses desafios surgem para que nós possamos caminhar mais rapidamente com forças, com coragem, né? Então, quando ele abre o coração e diz que esses espíritos o cercam de consolo, de solicitude, existe uma frase aqui muito interessante dessa nossa edição, que é a página 158, onde ele diz assim, que nas horas de atribulações é para esses espíritos, para os meus guias espirituais, que voam os meus pensamentos e os meus apelos. É deles que sempre me tem vindo o amparo moral e as consolações supremas. Ora, se um espírito da envergadura moral de um Leon Denis diz isso,
ele precisa desse alento. Imagine nós, Márcia, né? não é verdade? É. Então, no momento atual que nós estamos agora, aqui no nosso país, com tantos desafios, com tantos acertos que precisam ser feitos, no mundo, com tantas dificuldades, tantas aflições, tantas dores, lógico que nós não estamos colocando foco só nisso, porque muitas coisas boas também se fazem, mas o bem se faz a partir do momento em que a gente acredita nele. Porque se nós afundamos em depressões, em tristezas que não acabam, essa coisa toda, como fica? E se omite também, né? E a omissão, né, se ocultando de viver o desafio, de compartilhar com o outro, que precisa muitas vezes da nossa companhia, para que possa superar suas dificuldades. Isso é fraternidade. Fraternidade não é só a gente dar esmolas, né? E não é só dizer, eu estou orando por você. Ótimo, ore. Faça alguma coisa também. É verdade. Bem, a segunda parte desse livro trata do destino. E ela é bastante extensa, né? Nós apenas vamos destacar algumas questões que julgamos relevantes, deixando sempre o convite, né? Reiterando o que a Sônia falou, o convite para que vocês leiam integralmente essa obra que é monumental. Ele inicia falando da lei dos renascimentos, que vai explicar o princípio da imortalidade, e ele fala que a reencarnação é a única forma racional pela qual se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Ele vai afirmar ainda que há uma íntima relação entre os nossos atos e o nosso destino. Mas isso vai ficar para o nosso próximo bloco. Tá certo. Até lá.